Boa noite, aqui quem fala é o pastor Hélio Pilveza Filho. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 20/11 de 2022 e agora são 18 horas e 40 minutos. E você está aqui assistindo o nosso culto, né, o culto da família. Nossa igreja é uma igreja... nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar os nossos horários de culto e também vai encontrar um botãozinho na parte de cima, que é o botãozinho ao vivo. Nesse botão aí você vai poder participar dos cultos com a gente. A gente só pede para que você entre nesta sala com o microfone e com a câmera desligada. Tá ok? Bom, nosso site também tem um localzinho lá para você fazer perguntas, né, que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Nós temos o Instagram e temos também um Facebook. Você pode nos acompanhar por lá também, tá bom? Hoje quem vai pregar é o pastor Weber, da MASC, e seja abençoado. Fecha os olhos, que eu vou fazer uma pequena oração, mesmo que você esteja assistindo a uma gravação. Essa oportunidade que temos de falarmos contigo. Abençoa o pastor Weber, abençoa a sua família, abençoa seus filhos e netos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desculpa, eu falei Weber, mas é o Valdo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valdo, é com você. Bom, meus queridos irmãos, um momento muito importante, precioso, que é a hora da mensagem, nesse nosso culto, que é o culto da família. É um culto voltado para estarmos aí mais perto, do Senhor, onde toda a Igreja Universal, a Igreja em todo o mundo, tem celebrado, sempre nos seus cultos, sempre aos domingos, porque foi numa manhã de domingo que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? A história do Senhor Jesus Cristo, ela foi uma história, ela foi uma história triste, porque Jesus Cristo, ele veio no mundo, o mundo completamente dominado, pelos seres espirituais, um mundo onde não impera a justiça, um mundo onde os demônios agem, com toda a força e vigor. E Jesus Cristo, ele veio sozinho, como homem, e como homem ele venceu, Então a história do Senhor Jesus Cristo foi uma história triste, porém foi uma história vitoriosa, Jesus Cristo, ele venceu todas as coisas, quando na manhã de domingo ele ressuscitou, venceu a morte, irmãos? Então nós temos esta alegria de vivermos em tempo de graça. Eu sempre gosto de falar isso nesses cultos de domingo, porque nós temos todo motivo para andarmos, alegres, felizes, pois ele já ressuscitou, Então, hoje nós estaremos falando, meus queridos, sobre o que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso realmente nos chama muita atenção, esta questão de resistirmos ao diabo. Então, esse versículo nos deixa muito claro o seguinte, que o diabo,
ele investe contra as nossas vidas, né? É a ponto de esse versículo nos chamar a atenção, nesse sentido de termos de resistir a algo que está sobre nós, né? Algo que está batendo contra nós, contra você. A orientação desse versículo é que você possa resistir, né? Resistir, o que quer dizer isso? Você deve resistir, não se render, não é verdade? Né? Então, quando nós, o homem, aquele homem que não é medroso, o homem corajoso, é aquele que, quando ele se depara ante o inimigo, por mais que ele esteja até desarmado, ele não se entrega assim facilmente, tá certo? Então, esse versículo chama essa atenção aí, ó. Resistam ao diabo. Então, e Deus nos dá essa garantia, que ele fugirá de vós. Então, ele não tolera resistência, tá certo? E a palavra resistir, ela vem do grego antísteme, né? Antísteme, resistir, que significa o quê? Colocar-se contra, né? Colocar-se contra, opor-se, né? Então, oponha-se ao diabo, coloca-se contra, e a consequência não será outra, a não ser que ele fugirá de vós, né? Então, este versículo de Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Então, é o tema da nossa conversa, né, da nossa pregação de hoje, tá certo? Então, Deus, ele nos dá algumas orientações na tua própria palavra com relação aos ataques do diabo, tá certo? As investidas de Satanás, né? Então, e pelo que o evangelho passa para nós, são investidas que necessita, sim, de você estar equipado, né? Você deve estar equipado para conseguir resistir a essas investidas do diabo contra a sua vida, né? Então, e você estando aqui no mundo, não tem como escapar, viu, irmãos? Não tem como. A oração que Jesus nos ensinou diz, né, Pai, né? Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque a tentação vem, tá certo? E ele pede, livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal. Então, a oração aqui já nos dá, né, do Pai Nosso, já nos deixa essa dica aí. Em oração, Deus, ele manifesta em você um livramento, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele nos ensinou, né? Não nos deixeis cair em tentação. Então, aqui é o seguinte, nós precisamos, né, de um milagre, de uma intervenção divina, né, para que nós não venhamos a cair. Então, necessário estarmos orando, estarmos próximos do Senhor, tá certo? E livra-nos do mal. Então, Jesus Cristo, ele nos ensinou. E ele nos deu, né, conforme nós vamos ler agora, que está no livro de Efésios, no capítulo 6, vamos ler um pouco, falar um pouco sobre este equipamento todo que Deus ele nos oferece, né? Ele nos ensina e nos orienta para que nós possamos resistir ao diabo, né? Então, vamos analisar aqui rapidamente esta armadura de Deus, que diz assim, ó, Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Vamos lá. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó. Eu vou ler também, vamos ler do 10 em diante, que está
né, bem dentro aqui do contexto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? Então, aqui, ó, o Senhor ainda nos mostra algo muito importante aqui, que ele é covarde. Satanás, ele é covarde. Né? Se você resistir, ele fugirá. Ele é covarde por quê? Porque ele arma ciladas. Ele vem na base da covardia, né? Então vamos estar lendo lá. No 12 diz assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? E aqui vem falando de todos esses seres espirituais que investe contra nós. Tá certo, irmãos? Que são o quê? Os principados, potestades, príncipes das trevas, né? Hostes espirituais da maldade, das regiões celestiais. Então, são seres que nós não conseguimos enxergar com o nosso olho físico, tá certo? São seres que eles estão nas regiões celestiais, estão aí na atmosfera, né? Vamos uma forma de procurar entendermos aí melhor. Estão por aí esses seres, tá certo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, né? Resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes, né? Estar, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, quando ele fala aqui que nós devemos estar cingidos, né, os nossos lombos com a verdade, aqui ele nos mostra, né, Jesus Cristo, lá em João, né, 8,32, está hoje muito falado, né, no nosso meio, ele diz que a verdade, ela liberta, tá certo? Por outro lado, o pai da mentira é Satanás, ou seja, se a pessoa ela estiver envolvendo com a mentira, amando a mentira, né? Firmando as tuas atividades voltadas em mentiras, tá certo? O que acontece é o seguinte, ele não estará resistindo o diabo, tá certo? Então, o diabo, ele terá força, sim, na vida dessas pessoas que não querem se comprometer com a verdade, né? E a verdade todos nós conhecemos, nós sabemos que a verdade, né, irmãos, é Jesus Cristo, tá certo? Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qualquer atividade religiosa que não envolva o Jesus bíblico, esta atividade, esta religião, tá? Ela está firmada não na rocha, ela está sobre areia movediça, né? Então a ruína será grande. O reino das trevas, o reino de Satanás, que é um reino de principados, potestades, príncipes das trevas, que são seres espirituais que aparentemente, né, quando nós lemos, parece ter um poder bélico muito forte. Na verdade, este reino ele é firmado em areia movediça, né? Ele é firmado na mentira, no engano, tá certo? Então, tudo que é religião, né? Tudo que se trata de algo ligado ao transcendente, né? A espiritualidade, que não seja firmado em Jesus Cristo, ou seja, o Jesus bíblico, né? É o Jesus que é relatado aqui, ó, né? Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, porque a própria Bíblia fala, mesmo que alguns falam de outro Jesus, né? Senão aquele que foi pregado pelos apóstolos, seja malditos, né? Seja anátema. Então, sabe, irmãos, não seja afirmado na Bíblia, irmãos,
está afirmado numa areia movediça, que se chama mentira, tá, queridos? Então, para que você possa... Então, a verdade, ela é é um equipamento, tá certo? Para que faça com que você vença o maligno. Então, quer dizer que você tem que ter um grande conhecimento da palavra de Deus, você tem que ser um doutor na palavra de Deus, você tem de ser um teólogo, né? Com conhecimento amplo, conhecer bem o hebraico, o aramaico e também o grego, né? Que são as 3 línguas que nós encontramos nos textos originais do Novo e Velho Testamento. Então, é necessário que você aprofunde, né? Tem pessoas que têm um pouco estudo, elas não vão conseguir ter esse conhecimento, né, bíblico, conhecimento da verdade, e lá nos originais, para ser um doutor da palavra, para que ele jamais caia na mentira. Seria isso, né, irmãos? Então, é incrível, porque o Senhor Jesus Cristo disse, né, que a verdade ele é ocultada dos sábios entendidos, é revelada aos pequeninos, né? Então, mas não é. Por quê? Porque os pequeninos eles têm uma característica que eu vou falar um pouco aqui para frente para vocês, qual que é a característica que esses pequeninos aqui que Jesus Cristo disse têm, né? Então, veja bem, a verdade. Então, se a gente continuando o texto aqui, irmãos, eu falei aqui, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça. Se você for uma pessoa justa, né, procurar agir com justiça, com equidade, então você está livre de cair nestas ciladas do diabo, né? Não conseguir resistir o diabo para que ele possa fugir. Então, se você for uma pessoa íntegra, né, justa, né, sabe? Não, o nosso mundo, o mundo, ele não é justo. Tá? Quem governa esse mundo, eles não estão ali por justiça, por serem pessoas justas. Eles não alcançaram aquilo, nem mesmo por meritocracia. Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que a justiça não impera neste mundo. Isso daí nós sabemos, né, irmãos? Todos nós sabemos. Se você observar os governantes deste mundo, né, através aí que tem sido colocado por globalistas, né? Então, nós percebemos isso daí, sabe? Que aqueles que estão ali não são pessoas justas, pelo contrário, né? A injustiça é que tem imperado aqui neste mundo, né? A própria justiça, nós podemos ter o exemplo do Brasil, né? Nesse tempo que nós vivemos, né? Nós estamos aqui, hoje é dia 20, né, de novembro de 2022. Então, nós estamos vivendo aqui, irmãos, num país onde não tem justiça. No Brasil, não existe justiça no Brasil. Né? Não existe. Se você precisar aí, uma pessoa precisar de levantar aí uma certa demanda contra uma outra aí na justiça brasileira, ele não sabe qual será o resultado, porque vai depender muito daquilo que está na cabeça do juiz, né? Então, o entendimento da nossa justiça muda, às vezes não leva um ano para mudar o entendimento de um juiz e mudar os seus vereditos, sabe, irmãos? Então, nós vivemos, porque a justiça, não apenas no Brasil, como em muitos países, está muito relativizada, né? A justiça vai depender muito da interpretação de um determinado cidadão que mantém ali um certo poder,
né? Então, nós não temos como confiar. E quando nós falamos da justiça divina, esta que não falha, né? Essa justiça, essa não falha. Então, para que você haja como um justo, não é algo muito simples, porque o padrão de justiça de Deus, né? Então, eu já vi pessoas que elas oram pedindo que a justiça de Deus se cumpra na vida dela, né? A pessoa fala, Senhor, que a sua justiça esteja sobre mim. Eu já falei isso. Eu prefiro contar com a misericórdia de Deus, né? Porque o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, que é o Deus do Novo Testamento, o Deus que foi revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus justo, é um Deus de amor e é um Deus misericordioso, né? Porque o nosso Deus, ele é perfeito, tá certo? E a perfeição envolve misericórdia. Então, no Novo Testamento, nós adoramos ao Deus Pai, quando Jesus diz assim, seja vós, pois, misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus Cristo, ele veio apresentar para você um Deus misericordioso. Quando ele foi resumir em uma palavra quem é Deus, né, o Senhor Jesus ele não diz assim, ó, Deus é justiça. Não foi esta palavra que ele usou, né? Jesus, ele não usou assim a palavra que Jesus usou, né, para procurar descrever em uma só palavra quem é Deus, foi a palavra amor, né? E quem ama tem o coração é cheio de compaixão e misericórdia, né? Quem ama. Então, uma das que está ligada à armadura de Deus é a couraça da justiça, tá certo? Então, uma pessoa que age com equidade e justiça, também ele estará resistindo ao diabo, né? Então, porque isso faz parte da armadura de Deus. Eu quero falar também, além dessa couraça da justiça, né, de calçar os pés da preparação do evangelho, ou seja, o evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, ele também faz parte, né, dessa armadura de resistência contra o mal, né? Tá certo? E também tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do inimigo. Também fala da fé, né? A fé voltada. Veja bem, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. É importante que nós venhamos a colocar isso aqui, né? A fé, ela tem que ser voltada no personagem certo, né? Então, a fé, não é a fé nossa, não é uma fé cega, né? Não é uma fé que está voltada aí, que está uma fé firmada em lenda, né? Não é. A fé do cristianismo, né? A fé que nós temos é uma fé que ela é firmada em fatos, em acontecimentos históricos atestados e comprovados, né? Então, o cristianismo, né, o verdadeiro, aquele que realmente crê em Jesus Cristo, e a fé dele não é uma fé cega, né? É uma fé voltada, firmado em um personagem histórico, Jesus Cristo, porque nós cremos que Jesus Cristo esteve no nosso meio, né? Veio como homem, sabe por quê? Porque nós temos textos históricos confiáveis, fidedignos, né? Para que nós possamos firmar a nossa fé. Existem algumas religiões, né? Vamos dizer assim, religiões, que eles não têm, a fé deles, eles não sabem até que ponto começa a parte histórica com a lenda dentro daqueles que eles creem, né? O budismo seria um bom exemplo, né? Sobre isso daí, porque isso não interessa para eles, mas a nossa fé é firmada
no Jesus histórico, né? Então, a fé que você tem nele, na sua palavra, também ajuda a você resistir, né? As astutas ciladas, os ataques, né? As investidas do diabo contra você. É conforme eu disse, essas investidas, meus queridos, essas investidas, elas vêm mesmo, tá? Nós não nos livramos disso daí. Nós nos encontramos em campo de guerra, campo minado, né? Jesus Cristo, ele disse, ó, vos enviarei como ovelha em meio a lobos, né? Então, você está no terreno do inimigo, tá certo? Se você está aí numa cidade, você tem que estar sempre ali vigilante, tá certo? Para que você não venha a não resistir o diabo, tá certo? Né? Se a pessoa ela entra na internet, ela pode correr risco, sim. Aquele campo é muito minado. Ela pode começar a entrar ali em alguns sites, né? Que poderá trazer consequências desagradáveis, né? Na verdade, quantas e quantas pessoas, até muitos que se dizem evangélicos, se dizem crentes, falam que são viciados, muitas das vezes, em pornografias, né? Em sites violentos, e por aí vai, né, irmãos? Então, veja bem, nós nos encontramos em terreno minado, estamos como ovelha em meio de lobos, né? Então, tenhamos todo o cuidado. Então, essa palavra já é para alertar você e trazer, estar mostrando solução para o seu problema, né? Então, veja bem, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá certo? Então, esse é o tema da pregação. Então, veja bem, que, na verdade, o diabo, o que a palavra fala? Eu acho que é melhor... vamos ler. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra é maravilhosa, né? Ela nos ensina, nos mostra o que a palavra faz, irmãos. Ela expõe o diabo, ela expõe os principados, potestades, ela desmascara estas ciladas, né, do diabo, para que você não caia, né? Então, o que diz em 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Olha, veja bem, né? Então, conforme a palavra diz, resiste ao diabo, porque o diabo está ao derredor, irmãos, né? Ele está ali, próximo, ele está ao derredor. E outra coisa, né? Bramando como leão. Bramando como leão. Aí nós vemos lá em Efésios 4, 27. Vamos lá. Né? Efésios, capítulo 4, versículo 27. Que diz assim, olha, é um pequeno versículo que fala muito. Não deis lugar ao diabo, né? Então, deu para perceber por que ele fica ao derredor, bramando como leão? Né? Então, ele fica furioso, bramando, andando ao derredor. Por quê? Por que ele fica furioso, bramando, com aquele ódio, né? O bramar do leão, ele passa um ódio terrível que o animal está, é algo assustador, né? Eu não sei se alguém já ouviu o bramar de um leão.
É algo assustador, porque demonstra um ódio muito grande aquele bramar. Né? Então, ele está bramando, buscando a quem possa tragar, né? Conforme nós lemos. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Ele está ao derredor, ele está esperando o momento de você dar lugar para ele. Né? Ao derredor. Ele está ali ao derredor, esperando o momento de você. É você que vai dar o lugar para ele. Ele não vai conseguir chegar até você. Por quê? Porque Jesus Cristo, o poder de Deus, está aí sobre a sua vida. Ele não consegue. Né? Você está guardado e protegido, mas ele espera o momento que você possa dar um lugar para ele. É você que vai dar o lugar para ele. Né? Então, ele é um ser legalista que ele espera dentro da lei, por isso que ele usa a palavra, ele usou a palavra para tentar Jesus, porque ele procura brechas na palavra, né? Para que ele possa entrar. Então, ele espera o momento. A palavra nos orienta. Não deis lugar ao diabo. Né? Então, aqui, Jesus Cristo nos ensina, a palavra que ela nos ensina, né, irmãos? Que basta você não dar lugar para ele. Né? Então, e como que você vai dar lugar para ele? Vamos ler também, irmãos. Dar lugar para o diabo, o que quer dizer isso aí? Como que você, é o que fala em Hebreus 12, 1. Então, a gente nota que a palavra, irmãos, ela vai nos ensinando, né, de uma forma, de uma didata impressionante, né, do Espírito Santo. Hebreus 12, 1, ó. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, veja bem, o diabo anda ao derredor, e aqui fala assim, ó, olha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o diabo está ao derredor e o pecado nos rodeia. Né? Então, ele está... Não deis lugar ao diabo. Como que a pessoa vai dar lugar ao diabo? Através do pecado. Né? Através do pecado. Então, Deus quer guardar, Deus quer ajudar, Deus quer ensinar, mas muitas das vezes o homem ele dá lugar ao diabo. Como? Através do pecado que tão desperto nos rodeia. Né? Eu estive olhando aqui essa palavra de rodeia. Eu estava olhando aqui no léxico grego de Strong, a palavra rodeia. Eu não sei se tem como o pastor Hélio colocar pelo Strong a palavra rodeia, que está em Hebreus 12. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Me parece ser a palavra trecho. Eu acho que é isso mesmo, a 51:43. Nos assedia, né? Que tão de perto nos assedia. Essa tradução ainda fala assim, tenazmente nos assedia. Né? Então, o pecado, ele está o quê? Essa palavra trecho, né? Que ela tem o significado o quê? A palavra aparece na língua grega denotando
incursão em risco extremo, que requer o uso de todas as habilidades de alguém para alcançar vitória, né? Então, é um cuidado extremo que nós devemos ter, sabe, irmãos? Sabe? Por quê? O pecado está aí rodeando, não é? Então, veja bem, não deis lugar ao diabo. Ele brama como um leão ao derredor, e o pecado nos rodeia, né? Tudo isso que eu disse tem algum sentido, né? Então, veja bem, queridos irmãos, existe uma lei universal da causa e efeito, né? E tem um versículo bíblico que fala muito sobre isso daí. Vamos ler, vamos ler. Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Né? A causa e efeito. Diz assim, ó. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também se fará, né? Porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Então, causa e efeito. O que o homem plantar, isto ele ceifará. Tá certo? Então, o que acontece? Por que eu estou colocando isso daqui agora, neste momento? Porque Deus, né, nosso Deus, ele nos ama. Né? Ele trabalha pela nossa salvação, pela nossa alegria, pela nossa paz, porque uma vida em Cristo, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, veja bem, o que o homem planta, isso você fala. Então, o que quer dizer isso daí? Quer dizer o seguinte, que o seu futuro depende muito do que você está fazendo nesse momento, do que você está plantando, né? Você é fruto das suas escolhas. Se você fizer boas escolhas, o seu futuro provavelmente será um futuro promissor. Agora, se você faz más escolhas, né? O seu futuro ele é comprometido, né? Pode ser comprometido. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pai. Tem pessoas que têm um pai, né? Estou falando do pai aqui na Terra, pai da carne, né? Tem pessoas que têm bom pai, tem pessoas que têm um pai não muito bom assim, né? E tem pessoas que têm pai que são verdadeiros demônios, né? Que estão ali dentro de casa. Agora, é o seguinte, não tem como você, não tem jeito, não tem como você escolher o pai, né? Não tem como. O pai é seu pai, não interessa, é seu pai. Não tem como também você escolher a sua mãe, né? Se a sua mãe for uma boa mãe, igual eu tive uma mãe, glórias a Deus, uma santa, né? Eu tive essa felicidade muito grande de ter uma mãe assim, né? Mas tem pessoas que não foram tão felizes assim de ter uma boa mãe, né? Porque não tem como você escolher uma mãe para você, né? Então, cabe a você o quê? Orar e pedir o quê? O mover sobrenatural na sua vida, tá? Para quebrantar o coração, você procurar dar um bom testemunho e usar as armas de Cristo. Teve uma pregação que eu falei sobre as armas de Deus, né, que deve estar em algum lugar no YouTube. Então, você deve usar essas armas de Deus para você estar, né, vencendo esta situação, né? E levar o seu pai, a sua mãe, também a Cristo, através das armas de Cristo, né? E você também não tem como escolher o filho, viu? O filho nasce, você não sabe como será o seu filho quando ele nascer. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque de repente tem alguém que está precisando ouvir isso nesse momento, tá? Agora, esposa, você tem como você escolher, né?
A esposa tem como você escolher. Pai, não, mãe, não, mas esposa sim. Então você deve escolher mesmo, escolher muito bem, né? O mesmo eu digo com relação ao marido, né? O marido também, você tem condições de escolher o marido, tá certo? Então, você deve escolher e muito bem, porque a sua escolha, o que você plantar agora, você vai semear para frente. Então, escolha bem, tá certo? Né? É uma orientação aí, tá? E conforme, né, a palavra vem a nos ensinar nesta noite, tá certo? Que Satanás, se ele espera uma brecha, muitas das vezes ele arma uma cilada nesse sentido, para que você, ele conhece bem dessa lei, que você plantar isso você fará. Satanás conhece muito bem. Então ele quer que você faça péssimas escolhas, escolhas comprometedoras, que pode acarretar problemas, muitas das vezes, para o resto da vida. Né? Então, eu gosto de dizer também que, conforme a palavra tem nos mostrado, nos ensinado, que ele é um ser covarde, porque ele arma ciladas, mas só que a cilada dele, meus queridos, ela não é assim, ela não arma uma arapuca que fica lá esperando a pessoa cair, entrou debaixo da arapuca, ele puxa a cordinha, né? Quando fala em cilada, a primeira coisa que me vinha na mente é uma arapuca, né? Que a pessoa entrou lá, caiu na cilada. Não, não é assim que Satanás faz. Ele não faz aqui, ele não arma uma cilada para a pessoa cair amanhã, não é assim. Ele arma uma cilada hoje para a pessoa cair daqui 5 anos, daqui 7 anos, daqui às vezes 3 anos. Né? Então, necessário sim, sabe? Você ter um bom porte em Cristo, para que você dê toda a liberdade para Jesus Cristo mover na sua vida, né? E te livrar das astutas ciladas de Satanás, conforme as armaduras que aqui foram apresentadas, né? As armas de Cristo, conforme tenho passado nesta noite. Veja bem, né? Então, não deis lugar ao diabo, né? É a orientação da palavra de Deus. O pecado, ele seduz. É um assédio do diabo, conforme eu li aqui do original grego, que é necessário que tenhamos o que? Habilidades, né? Habilidades para alcançarmos vitória. Né? Então, veja bem, necessário sim. Né? Agora, irmãos, qual seria... Eu vou passar agora para vocês a maior garantia que você possa ter de que você estará completamente livre, né, de cair nestas ciladas, né? O que faz com que Satanás, tá, ele começa até de desanimar de investir contra você? Por quê? Vai investir, toda vez que ele vai investir, ele quebra a cara, né? Chegando a tal ponto que ele começa até a desistir de você, né? Então, eu vou passar para você. Não é necessário, conforme eu disse, não é necessário que você conheça o grego, conheça o hebraico, você seja um doutor na palavra, né? Não é necessário tanto assim, né? Mas o que eu vou passar agora é aquilo que te garante com que o maligno jamais vai te tocar, né? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4.
1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do 1 em diante. Finalmente, irmãos, vos rogamo-vos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebesse de nós. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Pode continuar aí, pastor, é porque a tradução é a mesma, tá? Essa tradução aí tá boa, sim. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, irmãos, a garantia que você tem, né, que você possa ter, é a santificação. Porque por isso que Jesus Cristo ele sempre fala, essa é a vontade de Deus, é a vossa santificação. Então, é você caminhar em santidade, sabe? Aí você está livre, sabe? Por completamente de Satanás, viu? Então, é necessário, sim, que você tenha uma vida em consagração, né, a Jesus Cristo, uma vida entregue, você entrega a sua vida a Ele, né, por completo, né? Sabe? Uma vida, você entrega incondicionalmente, confiando plenamente nele, tá? E se propõe realmente em caminhar em santidade, né? Caminhar em santidade, esquivar do mal, né? Esquivar do pecado, sabe, irmão? Encher do Espírito Santo, porque somente com o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele honra você e vai manifestar o poder de santificação da sua vida, né? Então, a santidade, a sua santificação, esta é a garantia que você tem, sabe? De Deus, de que jamais você vai cair nestas ciladas, né? Então, irmãos, necessário sim. Nós vivemos em tempos difíceis, né? Nós vivemos em tempos, aqui na introdução deste culto, o pastor Hélio, ele nos trouxe aqui algo escatológico, né? Mostrando que a vinda do anticristo ela está cada vez mais iminente, né? E essa vinda ela poderá sim enganar a muitos, né? Com sinais e prodígios de mentira, se possível for, enganarão até mesmo muitos dos escolhidos, né? Então, irmãos, esta garantia, você estando com Jesus Cristo, né? Com a sua vida em consagração a Ele, tendo repugnância ao pecado e tendo amor na sua obra redentora, amor na santidade, né? Você estará completamente livre, né? Deste ser que está aí por vir, né? Que seria o anticristo. Então, meus queridos irmãos, das armaduras, aquelas armaduras de Deus, né? Que nós lemos lá no livro de Efésios 6:12, né? 12 em diante. Aquelas armaduras, sabe, irmãos? Elas querem levar você, tá, à santidade. O que seria santidade? O que seria santidade? Santidade seria você ter nojo do pecado.
você ter nojo da prostituição, você ter nojo da pornografia, tá? O homem, né? O homem ele é muito sensível. O homem tem os olhos muito sensíveis. Os olhos são sensíveis do homem, né? E quando você olha as armaduras de Deus, você vai ver que não existe um visor ali para proteger os olhos, né? Assim como as pessoas que trabalham com solda, né? Que solta ali aquela radiação fortíssima, né? Que precisa daquele óculos para proteger. Nas armaduras de Deus não existe uma proteção ocular, né? Então, veja bem, tá? A santidade, né, que Jesus quer manifestar na sua vida vai fazer com que você olhe, né, as mulheres mal vestidas aí, você olha com o olhar de Cristo, né, com amor e compaixão daquelas mulheres, não com olhos de desejos, né? Então, o Espírito Santo, com certeza, ele faz isso na sua vida, ele fará isso na sua vida, né? Assim como também, né, as mulheres são muito, existe a tentação, né, de que o homem ele é tentado a olhar, a mulher é tentada a mostrar, né? Ela terá uma verdadeira repugnância, um verdadeiro nojo, vamos dizer assim, né? De estar ali mostrando, querendo mostrar o seu corpo, né? As suas vergonhas. Eu lembro do pastor Esdras, ele falava, ele gostava de usar esse termo, né? Achava muito interessante. Então, meus queridos, procure realmente, tá? O Espírito Santo, santifique a sua vida, né? Porque esta é a vontade do nosso Deus para com você. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, né? Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero ler aqui também, para nós estarmos aqui encerrando, né? Eu quero ler também Colossenses, no capítulo 2. Não, ou melhor, vamos ler em Efésios, no capítulo 5, sabe, irmãos? Que é aquela comparação, né, maravilhosa que Jesus Cristo ele faz daquele amor que nós devemos ter, o amor que o homem deve ter pelas esposas, né? Que ele compara com a igreja. Então, para encerrar, vamos ler esse versículo, que está em Efésios, no capítulo 5, né? No versículo 25, que diz assim, né? Que nos mostra como que Jesus trata a sua igreja, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, irmão, isso aqui, ó, Jesus te amou e se entregou por você. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esse é o trabalhar de Jesus Cristo para com você, para com a sua vida, porque ele quer apresentar esta igreja aí, né? Santa, pura, irrepreensível.
Glórias a Jesus. Senhor Jesus Cristo, abençoe. Glórias a Deus. Eu quero agora fazer uma oração, né? Eu vou fazer um apelo, né? Aquele irmão, né? Aquela irmã que sentia a necessidade, né? Eu vou fazer esse apelo. Eu quero também colocar quem está aí, né? De repente, não sei que ano, né? Que estará ouvindo esta pregação. E também é válido, viu? Você pode se colocar agora diante de Jesus Cristo nesse apelo, se assim você sentir na toda a sinceridade do teu coração, né? E que se você deseja, né, repugnar aquilo que não é de Cristo, aquilo que vem a manchar a sua igreja, né? Se você quer repugnar, né, o desejo, né, essa lascívia que às vezes você sente no teu coração, o desejo de usar ali, né, coisas que venham a desagradar a Deus. Se você, né, você aí jovem, né, ou não, que ao entrar, né, nas redes sociais, ou entrar no site, né, hoje o pecado tão de perto rodeia através da internet, né? Se você quer, na verdade, ter nojo, sabe, de toda essa imundície que é apresentada aí na internet, que às vezes você vacila, né? Então, esse é o momento de você se colocar diante de Jesus Cristo, né? Se você está se sentindo tentado pelo diabo, né? Que você não está resistindo, esse é o momento que o Espírito Santo vai fortalecer para que você venha a vencer, né? Então, se coloque diante dele agora, eu vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, eu coloco na tua presença as nossas vidas, coloco, Pai, esses queridos que têm atendido esse apelo e sentindo realmente que precisa de um auxílio, de uma ajuda, e que querem ficar livres, caminhar como livres, e não em cativeiros da tua própria carne, cativeiros dos desejos de Satanás. Então, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a maldição, tudo aquilo que está no coração e na mente desses queridos que estão atendendo agora o apelo, eu peço, ó Pai, que nesse momento um milagre seja realizado no interior e que o teu poder esteja lá no recôndito desta alma, retirando toda essa anomalia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda esta semente do adversário vai sair agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esteja no coração a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e que as expectativas desses queridos estejam nas coisas santas, nas coisas puras, nas coisas irrepreensíveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Glórias a Deus.